como cristãos, a nível de conduta, e aí principalmente com relação às nossas mazelas, aquilo que em muitos momentos governa não só os nossos pensamentos, mas governa o nosso ser, a nossa maneira de agir e tudo mais. Durante muito tempo na minha vida, eu frequentei a igreja buscando dons espirituais. Eu tinha um dom porque eu era doido para que isso acontecesse comigo. Eu nunca entendi porque demorou tanto tempo para que isso fosse manifesto na minha vida. E confesso a vocês que perante o que o Senhor colocou no meu coração para ensinar vocês, para passar para vocês, passar para vocês hoje, é completamente irrelevante. Sabe, igreja, eu sempre quis orar em línguas, entender línguas, mas o que Deus tem para nós vai muito além disso. E é tão tremendo isso que na minha vida passada, antes de eu me converter, antes de eu começar a frequentar a igreja, realmente antes de eu entender que eu precisava da igreja, para através da igreja eu poder compreender as coisas que aconteciam comigo, por que eu era tão machucado, por que eu era tão ferido, por que as pessoas mais próximas da gente são as que mais machucam a gente. Acredite, isso acontece. Isso acontece. Mas a forma como nós lidamos com essa situação é que faz toda a diferença, Luiz. E o orar em línguas é irrelevante diante disso. Totalmente irrelevante diante disso. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de Gálatas. Carta de Paulo ao Gálatas é um texto muito conhecido, vocês conhecem ele. Nós vamos falar sobre isso, são os frutos do Espírito Santo. Amém. Frutos. Vamos falar dos frutos. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do 22 ao 23. Amém? Amém. Eu já fui macaco de igreja, pulava, fazia das igrejas como galho de árvores, pulando de uma para outra, não ficava em lugar nenhum. Porque sempre achava que aquela igreja era deficiente nisso, naquilo. Gálatas 5. Gálatas 5, nosso versículo 22. Leia comigo, por favor. Mas o fruto do Espírito é a caridade. Para algumas diz amor, caridade, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Em algumas traduções, contra essas coisas não há lei. Amém? Ficou claro aqui para vocês? Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, no caso, amabilidade, benignidade, bondade. Tem pessoas que confundem amabilidade com bondade. Não é amabilidade, a palavra já está dizendo, é ser amável com quem não é amável com você. Bondade, ser bom com quem não é bom com você. É isso que o fruto do Espírito Santo faz. Fidelidade, ser fiel a tudo que você aprende da parte do Senhor, não deixando que aquilo que vem de fora das vidas das pessoas deturpem ou transformem ou deformem aquilo que o Senhor está dando para vocês por meio do Espírito, que são esses frutos. Mansidão, lidar com mansidão e domínio próprio. Como o nosso pastor bem colocou aqui, não sei a situação deles, mas sei alguma coisa, como ele sabe da minha, a gente tem passado por dias muito difíceis, lutas muito difíceis, como eu comecei aqui dizendo, que pessoas muito próximas de nós machucam a gente profundamente. Pessoas que, o que é pior, pessoas que a gente ama. Porque se fossem pessoas que a gente não amasse, ainda assim, mesmo assim, estando aqui onde eu estou, eu não tenho o direito de dizer que eu não sou convidado a amá-las, que eu não sou convidado a perdoá-las, que eu não sou convidado a tratá-las com bem. Eu não tenho esse dia, não fui chamado para isso. Fui chamado para viver isso aqui, para buscar isso aqui, para a minha vida, para eu manifestar isso no ministério, para eu manifestar isso nos meus relacionamentos, principalmente os mais íntimos deles. Eu fui tão machucado durante a minha vida, que durante grande tempo da minha vida, eu fui descobrir por que eu faço tanto mal à minha esposa. E eu fui descobrir isso num aconselhamento pastoral ontem na casa dos meus pastores. Quando eu falei aquilo, a fala que eu disse
foi o gatilho que despertou, que praticamente consolidou essa mensagem no meu coração. Quando eu disse para eles, eu vivi tanto tempo da minha vida sozinho que eu me acostumei a viver só e esqueci que eu tenho uma esposa para amar. Eu esqueço que eu tenho uma esposa para amar, porque eu me acostumei a viver sozinho. Porque eu achava que viver sozinho era a melhor maneira de eu me proteger contra a maldade das pessoas. Desculpa, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Aqui no reino de Deus você não vai estar livre disso. Não vai. Não vai. Seja para os nossos pastores, seja para os diáconos, seja para os evangelistas, seja para os presbíteros, não interessa, seja para a ovelha, seja para quem for. A partir do momento que você passou daquela porta para dentro, que você entrou, se sujeitou, ou você, no seu coração, você admitiu que você necessita de aprender isso aqui, a palavra de Deus, não o que eu falo, não, o que está aqui na palavra de Deus, você não está livre de passar por isso. Ninguém aqui está livre de passar por isso. E a maneira da gente se preparar da melhor forma possível é assim. Então hoje, Gleice, mais do que orar em línguas dos anjos, é interessante que a gente estava louvando ali, e eu não sabia que Legião Urbana cantou uma música falando de um texto muito conhecido, está em 1 Coríntios 13:1, exatamente, Monte Castelo, ainda, olha só. Primo meu que me falou depois. Eu não estou aqui profanando o altar do Senhor não, porque eu estou dizendo um testemunho, eu não sabia, juro, eu sou fã de Legião Urbana. Diz assim, exatamente o primeiro texto: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou não se envaidece. Está na música de Legião Urbana. Eu não fazia a menor ideia. E de fato, é só com o amor que a gente consegue enxergar a verdade. É só com o amor. Como a gente tem pouco tempo para passar, eu quero muito que vocês entendam isso. Porque para mim ficou muito claro nesses dias que, independente do que façam comigo, independente de quanto possam machucar o meu coração, se eu quero realmente fazer parte desse ministério, se eu quero realmente fazer parte, não do Ministério de Comunidade Servir, do Ministério de Jesus que está aqui dentro, tem um nome Comunidade Servir, mas nós servimos a Cristo, amém ou não amém? Amém. Nós representamos Ele, amém ou não amém? Amém. Nós falamos em nome dEle, amém ou não amém? Amém. Então nós manifestamos o amor dEle, amém ou não amém? Amém. E o amor de Jesus, ele vem carregado, lotado de perdão e misericórdia. Com pessoas que às vezes a gente olha, a gente consegue perceber, Gleice, a nuvem de trevas em cima dela e falar, essa pessoa é pura maldade, mas eu fui chamado para amar. Eu fui chamado para perdoar, eu fui chamado para ensiná-la, eu fui chamado para ser uma ferramenta de resgate na vida dela. A gente não tem o direito de desprezar coração nenhum coração. Todos eles são preciosos para Deus. Mas o problema é que às vezes não é precioso para nós o bastante. O problema é que às vezes a nossa humanidade ela tem uma força tão tremenda, a nossa deformidade. Quando eu falo humanidade, eu não estou querendo dizer que a deformidade, estou falando disso aí, o que é deformado, aquilo que ainda não tem a forma de Cristo dentro de nós, ela é tão forte, ela é tão avassaladora que a gente consegue desprezar essas pessoas. Eu quero isso na minha vida. Amém, também quero. Eu quero esses frutos. Eu não quero, para mim de todo o coração, queridos, nada mais importante do que eu, porque eu sei que se eu não tiver isso na minha vida, eu não vou conseguir ser o marido que eu preciso ser para ela. Eu não vou conseguir ser o pai que eu preciso ser para os meus filhos. Eu não vou conseguir ser o avô que eu preciso ser para os meus netos. Eu não vou conseguir ser o irmão que eu preciso ser para vocês. Eu não vou conseguir ser nada
daquilo que Jesus espera que eu seja para vocês, para a glória dele, não para a minha, para a glória dele. Eu quero isso aqui. Glória a tu, Jesus. Eu quero isso aqui. E ele deixou uma estratégia para nós. A palavra diz que ele é a videira viva. Ele fala isso com metáfora. Ele está dizendo que ele é o tronco, ele é a raiz, de onde vem a seiva, de onde vem a essência. Tudo que nós precisamos para sermos ramos saudáveis, que dão frutos, que dão bons frutos. Então ele pegou nós, jambuzeiros brabos, oliveiras brabas, que não produzem nada que presta. E ele nos enxertou nele. E quando a gente entende isso, a gente entende que primeiro a gente depende desse tronco, a gente depende dessa videira, a gente depende dessas raízes, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de produzir esses frutos. Nós não conseguimos, nós precisamos dele, precisamos estar realmente enxertados, agarrados a essa videira, porque o Deus, o Pai, ele é o lavrador. Se ele achar um ramo que não produz, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele corta e lança ao fogo. Mas aquele que dá fruto, ainda que seja um fruto só que você der, ele vem e dá para você, com todo cuidado, ele limpa você. Ele prepara você para que lá na frente você gere não só um, mas 2, 3, 4. Ele aperfeiçoa você. Ele tira tudo aquilo que às vezes atrapalha você de gerar esses frutos. Ele faz isso. Ele faz isso com amor, ele faz isso com carinho, ele faz isso com confronto. Esse confronto que a gente está tendo hoje aqui. Eu posso falar línguas estranhas, eu posso até interpretar línguas estranhas, mas se o meu coração não tiver amor por perdidos, por almas perdidas, ainda que essas almas estejam dentro da minha casa, é em vão o meu ministério. Não nada sobre Deus. Não nada sobre Ele. Nós vamos participar da ceia, queridos. E eu não quero trazer essa palavra como um peso para vocês. Muito pelo contrário. Eu quero trazer essa palavra como um sinal de libertação. Os corações aflitos desse lugar, os corações magoados, os corações carregados de medo, de insegurança, de ansiedade, sejam libertos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sejam libertos em nome de Jesus. Se você crê realmente que você é agarrado à videira viva, a esse tronco que recebe dele a seiva, em nome de Jesus, cara, vocês vão receber esses frutos. Vocês vão manifestar esses frutos, as pessoas vão ver esses frutos na vida de vocês, como na minha também. Aí sim nós vamos estar no caminho certo, no exercício de um ministério bem sucedido, um ministério que cumpre o seu propósito. Porque esse é o propósito de estarmos enxertados na videira viva. Dar frutos. Produzir frutos. Por meio dele. Para ele. Para a sua glória. Para o seu louvor. Então eu quero deixar uma chave para vocês aqui. E nós já estudamos ela, a gente não vai passar por lá de novo, entendeu? Mas se vocês quiserem gravar, guardar em seus pensamentos, está em Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4. Que fala sobre o pensamento, sobre o que pensar. E a chave que eu vou deixar para vocês é essa. O que ocupa os nossos pensamentos tem o poder de nos fortalecer ou de nos enfraquecer. A segunda chave é: o que pensamos, nós acreditamos. E o que acreditamos, nós vivemos. Se a gente acredita que a gente não tem capacidade de lidar com pessoas que são arrogantes, são soberbas, que não conseguem ter um diálogo saudável com você, então nós acreditamos que essas pessoas não foram feitas para andar conosco, ou para que nós não andemos com elas. Pelo contrário, eu acredito que são justamente essas pessoas que Jesus quer a gente perto delas. Porque a arrogância, a gente sabe que a arrogância que hoje habita neles, um dia habitou em nós. E essa arrogância, ela nos separa de Deus. Nós sabemos que a soberba que habita neles hoje, habitou em nós. Se bobear, ainda habita. E essa soberba vai afastar eles de Deus. E a gente não quer isso para essas pessoas, querem? Vocês querem isso? Não. Eu não quero. Seja quem for. Seja quem for. Por isso eu volto a dizer para vocês. Pessoas muito perto de nós vão nos machucar. Vão nos machucar profundamente.
Mas se você tiver isso, aqui dentro de você, se você cultivar esses frutos dentro de você, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as chances do diabo sair vencedor nessa batalha é praticamente inexistente. Porque a gente vai fazer uma confusão lascada na cabeça dessas pessoas quando você responder com amor aquilo que eles derramaram na sua vida com ódio, com rancor, com arrogância ou soberba. Para terminar minha mensagem, para vocês entenderem o que é isso, eu não consigo mais levar uma vida, ter uma vida em Cristo Jesus sem estar conectado com Ele. E isso é uma prática diária. A gente não pode deixar isso como um segundo plano, ou como um plano intermediário, ou como uma solução, um escape na hora que o barco estiver afundando. Porque a grande verdade é que antes do barco afundar, a gente vê para onde o barco está indo. Antes do barco afundar, a gente consegue ver, mano, meu querido irmão, o que está fazendo esse barco afundar? Aí é nessas horas, na maioria das vezes, que a gente vai correr para os pés de Jesus para pedir a Ele uma ajuda. Eu quero desafiar a igreja a não esperar ver o seu barco afundar. Que a gente possa estar realmente todos conectados, todos presos a essa videira, a esse Cristo. Porque hoje, não só a gente vai cear com Deus, mas hoje a gente vai ser aquele Jesus. Hoje a gente foi chamado para ser aquele Jesus que deu pão e vinho para o mentiroso, que deu pão e vinho para os medrosos e covardes, que deu pão e vinho para o traidor. Essa é a ceia do Senhor. Mais do que isso, Ele ainda se colocou de joelhos e lavou os pés de cada um deles. Lavou os pés de cada um deles. Vocês acham mesmo que Ele não sabia o que aqueles homens iam fazer? Acham mesmo que Ele não sabia o que Judas ia fazer com Ele? Acham mesmo? A ceia do Senhor foi servida para esse tipo de gente, para essas pessoas. Então o que eu quero dizer com isso? Não existe nada em você que impeça você de participar dessa mesa. Apenas uma coisa. Uma coisa só. A falta de perdão. A falta de perdão. Genuíno. A falta de perdão. Quando o perdão é genuíno, queridos, acredite quando eu digo para vocês, ele é libertador. Ele é libertador. Ele te liberta. Quando o perdão ele é genuíno. Quando você sente que é o teu coração sangrando, mas jogando, não jorrando sangue dentro de você, jogando sangue para fora. Ele é libertador. Ele é libertador. Eu vivi isso na pele. Sai um peso de cima de você incrível, sobrenatural. Que a gente possa meditar nisso. Eu não vou me alongar mais, porque como foi dito aqui, a gente tem uns eventos aqui que também são muito importantes. A gente vai estar aí abençoando a vida da nossa irmã Rose, que está às portas, né, de trazer o Vitor aí ao mundo, com a ajuda de Deus. Ele já é amado nessa igreja, já é bem-vindo nessa igreja. Amém ou amém? Amém. E eu queria que vocês levassem para casa, para o coração de vocês, para a casa de vocês, que vocês meditassem nesse texto de Gálatas 5:22 e de Filipenses, carta de Paulo 4:8-9, porque um ajuda o outro a se firmar dentro de você, porque um combate o pensamento e o outro traz as ferramentas que você precisa ter dentro do seu coração, dentro do coração, para poder lidar com essas coisas que acontecem na vida da gente, com essas mazelas, que na maioria das vezes
na maioria das vezes, vem de pessoas muito perto de nós. Muito perto, muito próximas de nós. Muito. Amém, igreja? Eu queria orar com vocês, antes de entregar esse altar aqui. Feche seus olhos, curem suas cabeças.